programa de hoje, recebemos o presidente da OAB Piauí, Dr. Celso Barros Neto. Dr. Celso, seja bem-vindo. Agradeço demais a sua presença. Sei que dá uma agenda muito atarefada, principalmente nesse mês do advogado. E eu queria iniciar o nosso programa hoje falando um pouco sobre o papel da OAB, que é um importante papel na promoção e garantia da justiça na sociedade. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como a instituição contribui para a manutenção do Estado democrático de direito e como ela influencia a qualidade dos serviços jurídicos que são oferecidos à população. Olá, Campelo Filho, é um prazer estar aqui, é uma honra dividir com você aqui esse espaço e uma honra também você ser advogado contemporâneo nosso da OAB e nesse seu programa Ideias em Debate. Bem, a OAB ela sempre tem um protagonismo muito grande na sociedade. A gente sempre observa que nos grandes movimentos políticos, né, nas grandes discussões, nas reformas que o país sempre tem, as reformas legislativas, sempre nós temos uma participação da advocacia como um todo e também da instituição. Isso aconteceu desde a refundação da democracia, para nós pegarmos de 40 anos para cá, com o restabelecimento da democracia, que foi ocasionado inclusive com a feitura da nova Constituição à época, que é a nossa atual Constituição. E basta dizer, Campelo, que os grandes protagonistas da Constituição daquela época eram advogados. A começar pelo relator-geral, Bernardo Cabral, por Ulisses Guimarães, o próprio José Sarney, que à época era presidente da República, é advogado. Nós tínhamos grandes juristas no Congresso Nacional naquela época. Então, a nossa Constituição atual ela teve uma participação efetiva dos membros da ordem e também, claro, da instituição, nas garantias dos direitos fundamentais, na parte trabalhista, no sistema tributário nacional, na própria refundação do Estado através dos seus poderes, do papel que o Ministério Público tem na Constituição e tem na sociedade, que a advocacia é essencial à administração da justiça. Tínhamos Michel Temer também, que era, na época, deputado federal, depois foi presidente da Câmara, inclusive vice-presidente e presidente da República. Enfim, sempre os advogados e também o protagonismo da mulher advogada, que vem também desde então, fez com que a nossa instituição se agigantasse nessas discussões. Então, nós, enquanto advogados, temos muito orgulho dessa história da OAB, não só em termos nacionais, mas também em termos regionais, porque ela sempre não se acovardou e nunca se omitiu nas grandes discussões. E isso está revelado na nossa própria história. É muito importante o que o senhor está colocando para que as pessoas que nos assistem, a sociedade de um modo geral, conheça realmente esse papel da ordem dos advogados nessa defesa da própria sociedade. Porque, além de zelar pela ética profissional, outras formas a ordem dos advogados também contribui, não é isso? Para a formação e atualização dos profissionais do direito. Como é que essas ações, elas também beneficiam a sociedade em geral? Olha, a qualificação da nossa classe é uma medida importantíssima. A gente não pode, por exemplo, ter ideias, né, até pegando aqui o programa, ter ideias sem ter uma certa qualificação. Debater temas se a gente não tem qualificação. E o colega advogado, hoje, ele tem uma estrutura muito grande da ordem, no Brasil todo, com sala de atendimento ao seu cliente, com escola da advocacia, que tem uma qualificação muito permanente nas mais variadas áreas do direito, inclusive as áreas mais novas, mais inovadoras, por exemplo, na área do direito digital, na área de proteção de dados, na nova lei de licitações, já fizemos, por exemplo, aqui no Piauí, pós-graduações para centenas de advogados já de um ano para cá. Então, a qualificação permanente é a medida que se impõe para que o advogado ele possa realmente responder àquilo que chega ao seu escritório, que chega à sua vida profissional, através dos seus clientes, dos seus constituintes. Hoje, os advogados eles têm uma certa facilidade de acesso à qualificação que a nossa época, por exemplo, não tinha. A gente aqui em Teresina tinha dificuldade até mesmo de conseguir um livro, de poder ter acesso a um livro. Hoje nós temos essa tecnologia digital que permite que nós tenhamos acesso, né, à qualificação, até mesmo gratuita. Então, isso a ordem faz com muita maestria, de disponibilizar uma qualificação universal para que a nossa classe, e já estou falando aqui de 1.200.000 profissionais. Se nós temos uma população no Brasil de 220 milhões de pessoas, nós temos aí quase que um percentual muito grande de pessoas que são da área do direito, que são advogados, né? Que são advogadas. E esse número hoje é praticamente igual entre mulheres e homens, e que faz com que a nossa instituição tenha ainda muito mais legitimidade para participar dessas discussões. Doutor Celso,
Estamos no mês da advocacia, como nós já falamos, e essa é uma oportunidade também para a gente discutir o papel social do direito e da própria atuação do advogado. Como é que o senhor vê a interseção entre o direito e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária? Quais são os desafios enfrentados nesse contexto? Olha, por exemplo, nós discutimos agora nessa semana, nesses últimos dias, a reforma tributária que está no Senado. Discutimos na OAB com a presença de várias instituições, de vários advogados, de contadores, de técnicos do fisco estadual. E a gente discute muito, por exemplo, a questão agora muito importante da reforma tributária, que vai dizer respeito ao exercício do poder de tributar do Estado perante a toda a sociedade, inclusive nós advogados. Então, são discussões que a gente tem que fazer frequentemente. A reforma tributária, por exemplo, nesse aspecto, ela está tendo uma alta carga, principalmente para os profissionais liberais. Nós estamos lutando muito para que no Senado haja essa revisão. Então, esse é um exemplo que eu estou aqui querendo demonstrar de como essas inovações legislativas, as novas leis que vão surgindo, elas têm uma participação da OAB, uma participação da nossa classe, para que se evite, por exemplo, um confisco, né, no caso da reforma tributária, para que se evite uma alta carga tributária maior do que a que nós temos. Esse é um exemplo de que, muitas vezes, a sociedade ela tem que obedecer aos ditames democráticos, tem que obedecer, nós todos temos que obedecer às leis, mas isso antes passa necessariamente por uma ampla discussão de entidades como a OAB. E a OAB ela tem uma presença muito significativa, até mesmo na própria Constituição, porque ela é citada por várias vezes na própria Constituição e dá a importância que ela tem de preservar o Estado democrático de direito e, claro, e também ser uma instituição corporativista, no sentido de que ela deve disciplinar o exercício da advocacia. É interessante para a sociedade até compreender esse papel da OAB, às vezes de ações como a reforma tributária, que vai afetar os profissionais liberais de um modo geral, vai afetar toda a sociedade, o empresariado de um modo geral, e a OAB ela tem, como o senhor está colocando aí, faz um papel de atuação direta na defesa dessa sociedade, todo esse corpo social que vai ser afetado por essa lei. Ultrapassando, inclusive, as questões meramente profissionais da sua classe, né? Porque nós temos essa atribuição de ingressar com ações de inconstitucionalidade, né? De entrar com ações que dizem respeito àquelas questões que estão postas de modo discriminatório, né? A nossa atuação da OAB em todos os níveis sociais, na área dos direitos humanos, do direito consumidor, do direito previdenciário, do direito trabalhista, né, do direito eleitoral, das novas tecnologias hoje em dia postas. Então, isso faz com que uma entidade que tenha mais de 90 anos, mas que não pare no tempo, que sempre esteja se renovando, né, através do exercício profissional das mais diversas áreas, dos mais diversos segmentos. Eu digo sempre, Campelo, que nós, enquanto advogados, nós temos uma certa liberdade, aliás, uma certa e ampla liberdade de poder atuar em qualquer área. Você pode atuar simultaneamente na área criminal, na área civil, na área trabalhista, ao passo que os outros operadores de direito, por exemplo, o juiz, ele não pode ter uma jurisdição além daquela que tem a sua delimitação por parte do Tribunal de Justiça. O professor, por exemplo, ele não pode assumir uma cátedra para a qual ele não foi convocado por a sua universidade. O promotor de justiça também não pode exercer uma jurisdição, a sua circunscrição, além daquela comarca que, porventura, ele esteja sido designado. E nós, enquanto advogados, não. Nós podemos atuar em todas as frentes, em todas as cidades do Brasil, né? Atuarmos em todos os rincões do Brasil. E isso dá a nós uma liberdade sem precedentes em termos de categoria profissional da área do direito. E faz com que nós estejamos sempre atentos no que está acontecendo na sociedade. Porque na medida em que o advogado aqui do Piauí começa a ter inovações no âmbito do direito, um advogado lá no Rio Grande do Sul, lá na Paraíba, isso faz com que isso seja uma efervescência de inovações na nossa sociedade. Doutor Celso, em termos de desenvolvimento social, de que maneira a Ordem dos Advogados pode ser um agente de mudança para a implementação de políticas públicas mais justas e eficazes? Eu acho importantíssimo hoje, todo e qualquer setor público, órgão público, está amparado por uma assessoria jurídica. É importantíssimo hoje que em qualquer situação o gestor público esteja ladeado por assessores jurídicos, por procuradores jurídicos, porque isso dá uma segurança a ele. E quando a gente fala em políticas públicas, em incrementação de políticas públicas, nós falamos
do exercício das funções desses gestores públicos, que estão ali ladeados, né, com a segurança jurídica dos profissionais do direito. E a segurança jurídica se dá como? Através também de uma instituição que está ali blindando aqueles profissionais de poderem agir, de poderem ter a liberdade de emitir seus pareceres, de ajuizarem as suas ações. E isso faz com que a ordem, ela, ao blindar esses profissionais, exercer o respeito às prerrogativas desses profissionais, dá a segurança jurídica para que todos nós continuemos a atuar enquanto advogados e também o próprio gestor público confie naquele profissional, porque sabe de antemão que ele faz parte de uma instituição que o qualifica, que dá prerrogativas, que concede a ele uma liberdade de exercício profissional em todo o Brasil. E isso está, claro, posto desde a Constituição, também nas regras que dizem respeito à atuação de nós advogados. E a instituição que também acompanha esse exercício para que seja um exercício ético, um exercício correto de acordo com as exigências do Estatuto de Ética da própria OAB, não é isso? Da própria OAB. E, inclusive, a questão da própria publicidade dos advogados. Nós temos um direito de exercer a publicidade, de dizermos para todos que nós somos advogados, que nós temos uma expertise em determinada área, mas isso com uma certa delimitação, para não fazer com que a nossa profissão se confunda com o comércio, se confunda com algo que seja para vender um produto. Nós não vendemos um produto, nós levamos a nossa competência, a nossa capacidade para ali tentar resolver um problema ou levar o melhor direito àquele cidadão. E essa profissão nossa, que é uma profissão honorária, como nossos próprios rendimentos são os honorários, essa profissão nos diferencia de algumas outras por conta disso, de que nós não podemos exorbitar o nosso dever de informar e de publicizar nossas ações. E como a OAB Piauí acompanha todas essas transformações? Bem, é interessante, como você falou, que nós participamos ativamente dos processos de evolução da sociedade, notadamente do mundo jurídico. Hoje nós temos, por exemplo, a questão da jurimetria, a questão das publicidades, nas publicações online, coisa que há bem pouco tempo não tinha. E hoje essas tecnologias, elas estão servindo para que nós não paremos no tempo na nossa qualificação, mas ao mesmo tempo nós ficamos a nos perguntar o que vem pela frente. E nós temos que estar preparados para o que está vindo pela frente. E o que é vir pela frente? Vir pela frente são novas inovações, são inovações que ocorrerão certamente, mas nós temos sempre que preservar, e o que não vai mudar, Campelo Filho, é a importância que tem um profissional de estar sempre se qualificando. Isso. Ele não pode esquecer de que tem que ter o estudo, de que tem que ter a sua qualificação, que se ele puder fazer um curso de pós-graduação, tem que fazer, um curso de extensão, porque assim ele vai estar antenado a essas novas tecnologias. E elas impactam por quê? Porque elas transformam o nosso dia a dia. Elas nos dão, por exemplo, hoje, o conceito de fazer uma audiência virtual, de estar aqui em Teresina e fazer uma audiência virtual com um juiz numa comarca distante, ou no outro lugar do Brasil. Isso faz com que nós estejamos sempre atentos a essas inovações que vieram, claro, não para desumanizar a justiça, mas devem vir essa concepção de fazer com que nós melhoremos o nosso dia a dia enquanto profissional. E depois da pandemia, se incrementou muito rapidamente essas tecnologias, foram incrementadas. E nós temos hoje que saber conviver com isso, sem desumanizar as nossas relações com as pessoas. Nesse sentido, doutor Celso, eu acompanhei, até porque tive a oportunidade de ser professor em uma disciplina aqui na Nova ESA, que é o curso de Direito Digital, né? Isso, uma pós-graduação que a OAB Piauí está proporcionando. E eu achei muito interessante porque tinham alunos, não só aqui do Piauí. Quando a gente foi ver, tinham alunos do Rio de Janeiro, tinha aluno do Goiás, que estavam participando dessa pós-graduação. Então, a Nova ESA, né, que é a Escola Superior de Advocacia, também tem exercido um grande papel nesse ponto, não é isso? Com certeza. Essa quebra das distâncias, né? Essa quebra das distâncias foi muito importante com a tecnologia. Nós fizemos, Campelo, há 2 anos, 2 pós-graduações gratuitas aqui no Piauí, e nós chegamos a qualificar cerca de 4.000 advogados, de Corrente, de Parnaguá, de Cajueiro da Praia, de norte a sul do Piauí, justamente por isso, porque nós tínhamos esse sistema híbrido de ensino. E esse sistema híbrido de ensino faz com que nós tenhamos acesso a todo e qualquer tipo de conteúdo. E isso serve, claro, para esse momento que nós estamos, um momento de inovação tecnológica, e faz com que nós tenhamos as ferramentas necessárias para atuar no dia a dia. E isso que é importante, a instituição dar essas ferramentas para que os profissionais ela vinculados, no caso a nós advogados, temos acesso a isso. Doutor Celso, falando nessas ferramentas, né, as transformações proporcionadas pelo ambiente digital, elas geraram uma série de
oportunidades para a otimização da própria prática jurídica, né? As plataformas online permitem o gerenciamento eficiente de processos, acesso rápido às informações legais e a realização de pesquisas aprofundadas em questões jurídicas específicas. No entanto, essa evolução também trouxe consigo desafios significativos. Quais são os principais desafios, na sua opinião, enfrentados pelos profissionais do direito diante dessas transformações digitais e da crescente adoção de tecnologias como a inteligência artificial e a automação? Nós tivemos aqui no Piauí, com o advento da pandemia, uma incrementação dos ambientes tecnológicos, as audiências virtuais, né? E isso fez com que muitas pessoas se acomodassem nisso, até os próprios advogados. E esse convívio presencial, ele tem que existir, notadamente no meio judicial. Então, por exemplo, o juiz tem que estar nas suas comarcas, o advogado tem que estar próximo aos seus clientes, o Ministério Público também tem que estar próximo, o professor também tem que estar próximo aos seus alunos. E isso não pode acabar. Nós temos que ter essa fórmula do convívio entre o meio inovador como também o meio tradicional, para que nós possamos, assim, exercer fielmente a advocacia e o nosso papel enquanto profissional do direito. Nós, enquanto ordem, nós lutamos muito para que o judiciário voltasse a atender presencialmente os advogados. Foi uma luta muito grande. Claro que tinha a questão da pandemia, mas isso também fez com que nós nos aproximássemos mais ainda da necessidade que as pessoas têm de ver o seu advogado, de ver quem é um juiz, de ver quem é um Ministério Público, de ver quem é um professor. Então, esse convívio, essa harmonia, eu creio que já estamos praticamente, estamos resolvendo isso praticamente em todo o Piauí e, graças a Deus, hoje, tem melhorado muito o acesso à justiça do cidadão. Porque a partir do momento que nós trabalhamos enquanto advogados, que o juiz trabalha cumprindo a sua missão, o promotor, o defensor público, o professor de direito, isso faz com que todos nós levemos ao cidadão uma justiça melhor e o exercício da cidadania do seu direito. Um dos principais benefícios também da tecnologia no ambiente jurídico é o acesso à justiça, né, como o senhor já colocou aqui. Mas sabemos também que o uso da inteligência artificial na análise de casos legais levanta questões éticas e de confiabilidade. Como a OAB e, por extensão, os advogados estão lidando com essas preocupações? Olha, essa questão tecnológica é um mundo ainda a ser descoberto, porque são situações que até mesmo nos impressionam. Nós tivemos informações há bem pouco tempo que o fluxo de consultas, de processos aqui no Piauí, no Tribunal de Justiça, era tão grande a determinada hora do dia que travava o sistema do próprio tribunal. É como se nós tivéssemos uma capacidade numa sala de caber 20 pessoas, em determinado instante aquela sala estava com 200 pessoas. Isso através de quê? De consultas virtuais, feitas por grandes grupos econômicos, examinando o que está se passando nos processos judiciais do Piauí. Então, olha só, é como se nós estivéssemos aqui e, de repente, uma consulta exagerada que sobrecarrega o sistema do Poder Judiciário piauiense. Isso foi resolvido, mas nós tivemos essas informações que, para nós, é algo que seria algo que nos impressionou muito. Determinada hora da madrugada, determinada hora do dia, nós tínhamos esse fluxo muito grande de consultas online, né? Veja só como a gente já passou por situações como essa. E a digitalização dos processos judiciais? Como tem sido o papel dos advogados na busca por soluções mais eficientes e na adaptação às novas ferramentas tecnológicas? Ainda existem estados que não têm ainda os processos digitalizados como um todo. No Piauí já tem. E isso otimizou muito o nosso tempo enquanto advogado. Você está no seu escritório e poder ter acesso a esses processos. E lá na OAB, nós fizemos muitos cursos, Campelo, com relação ao direito digital, né, a PJE, a cálculos de processos judiciais, para facilitar justamente os advogados nesse uso de ferramentas no processo virtual. Cursos, sem número de cursos já fizemos, né, para que o advogado não fique distante desse meio virtual e possa, sim, exercer o seu mistério, exercer a sua profissão. Foi uma preocupação que a gente sempre teve, através de comissões temáticas nessa área, do direito digital e do direito eletrônico, que nos ajudaram muito e nos ajudam muito, sempre buscando resolver também problemas que tenham lá nesses sistemas do Poder Judiciário como um todo. Comissão de proteção de dados também. Proteção de dados também, com certeza. É importante todo esse trabalho que vem sendo feito, e eu lembrei da proteção de dados,
porque tem os riscos, né, de segurança cibernética enfrentados pelo setor jurídico, considerando essa crescente digitalização de documentos sensíveis e informações confidenciais. Como é que a OAB ela tem tratado isso também? Inclusive, até indo um pouco também, aumentando um pouco o seu comentário, Campelo, a questão do compliance, né? Sim, que também está, se casa justamente com a questão de proteção de dados, a questão do compliance, das regras de compliance, das regras normativas das empresas de um modo geral. Hoje, um bom empresário, que seja prudente, ele tem que tem que contratar um advogado, ele tem que ter algum assessoramento empresarial para que ele percorra essas regras do compliance, da proteção de dados, evite o mal maior, né? Previna-se contra determinada quebra de sigilo, né, de vazamento de dados. E isso, nós advogados, temos todas as condições de fornecer ao empresariado. Por quê? Porque há uma qualificação desses profissionais para isso, com vários cursos que são feitos. Então, hoje nós temos a segurança de que, caso haja um assessoramento por parte de advogados, nós estaremos em todas as condições de servir bem ao empresariado e aquelas pessoas que, porventura, queiram esse tipo de assessoramento. Nós temos hoje no Piauí cerca de 18 mil profissionais, nas mais diversas áreas de atuação. Na área empresarial é uma das áreas de atuação que tem profissionais gabaritados, competentes para servir aquele ramo do comércio. Inclusive, recentemente eu vi que a OAB lançou um selo para as empresas, né, que tem esse setor de compliance, que tem a proteção de dados, estão implantando a LGPD, né? Exatamente. É um incentivo que a gente levou para que aqueles empresários, aqueles grupos econômicos, né, grupos comerciais que tenham determinados tipos de comportamento, né, nas regras de compliance, de proteção de dados, eles ganham um selo da OAB como estímulo que nós temos para que o empresariado possa efetivamente levar o seu produto de modo mais claro, de modo mais leal ao comércio. Doutor Celso, diante de tantas transformações, porque muita gente diz assim, a advocacia vai acabar, né? Porque os processos estão digitalizados, tudo agora é digital, o tribunal daqui a pouco vai funcionar com os juízes robôs, por exemplo. Então, como é que vai ficar o futuro da advocacia? Qual é a perspectiva para o futuro da advocacia em termos de inovação, especialização e desenvolvimento de habilidades técnicas? Eu acho que essa preocupação que nós temos enquanto advogados, enquanto gestores, né, como vai ser esse nosso futuro? Mas nós temos que ter esse princípio de sempre estar humanizando as nossas relações, de ter essa consciência entre as pessoas, desde os ministros do Supremo Tribunal Federal, aos governadores, aos prefeitos, aos gestores públicos e aos gestores privados, que é uma maneira necessária a humanização das relações. Não podemos substituir a humanização. O que nós estamos tendo aqui, essa entrevista presencial, é bem melhor do que fazer uma entrevista virtual. Sem dúvida. Sem dúvida, é bem mais a gente interage muito mais, fica muito mais à vontade. Então, claro, sempre optar pelas relações presenciais. E a justiça, como digo sempre, assim como nós temos numa cidade um hospital, nós temos uma escola, nós temos que ter uma comarca, nós temos que ter a presença do judiciário, nós temos que ter escritório de advocacia, nós temos que ter pessoas que lidam o dia a dia da população e que, claro, convivem harmonicamente. A sociedade hoje ela precisa da presença desses atores políticos, dos atores do meio jurídico, porque aí sim nós temos a segurança de que, por mais que nós tenhamos esse receio de que no futuro haja essa desumanização, mas nós buscamos hoje, em debate como esse aqui, a conscientização de que nós precisamos sempre nos humanizar. Doutor Celso, como o senhor bem colocou, são 18 mil profissionais do direito na advocacia aqui no Piauí. Que conselho, muitos jovens advogados, o senhor daria para, de repente, estimular esses advogados, esses jovens advogados, a exercer a atividade da advocacia, porque, como o senhor bem colocou, ela é essencial à justiça, é essencial à sociedade? Eu acho, primeiramente, ao decidir cursar direito, o jovem estudante tem que ter a noção de que ele não vai parar nunca de estudar. A nossa ciência jurídica, a ciência do direito, ela diferentemente de muitas outras, ela é uma ciência que não é exata. Ela vai sempre se mudando, sempre vai alterando, e isso exige que nós não paremos no tempo. Então, e na medida em que ele decide se tornar advogado, ser aprovado no exame de ordem, ele já tem que abrir um horizonte de que ele tem que ser uma pessoa que está para ser solidária às pessoas, de buscar os seus honorários de forma digna, de exercer a sua profissão de modo ético,
de ter um compromisso social, de que ele está servindo as pessoas ou servindo as instituições enquanto advogado privado, advogado público, de ter essa noção de que no meio que nós vivemos ainda de tanta desigualdade, nós advogados somos essenciais para que essa desigualdade ela diminua ou até mesmo acabe. Porque imaginemos hoje a sociedade sem a presença dos advogados e das advogadas. Seria um caos. Nós não teríamos aposentadorias, nós não teríamos legítima defesa, devido processo legal, nós não teríamos o contraditório, nós não teríamos a ampla defesa, nós não teríamos mediações e arbitragens, nós não teríamos conciliações. Então, a importância da advocacia, a importância, ela hoje, ela é muito maior do que há tempos atrás, porque hoje os advogados, eles protagonizam muito nesse exército do bem, que são mais de 1 milhão de pessoas. Muito bem, doutor Celso, nosso programa, o programa Ideias em Debate, está chegando ao seu fim, mas antes de pedir aqui ao doutor Celso Neto que faça suas considerações finais, você confere uma agenda com os principais eventos do segmento empresarial no Piauí. No dia 23 de agosto, acontece em Canavieira a palestra intitulada Mulher Empreende, do sonho ao projeto de vida. O evento acontece de 8 às 18 horas. No mesmo dia, em Teresina, capital, a palestra é Preparando Sua Empresa para Vender Mais. O evento tem início às 8 da manhã. Já no dia 24 de agosto, acontece a oficina Usando Marketing Digital para Vender Online. O evento acontece em Altos a partir das 18 horas. Também no dia 24, no município de José de Freitas, uma outra oficina vai tratar do atendimento focado em pessoas. Este evento está marcado para começar às 2 da tarde. No mesmo dia, acontece online uma outra palestra intitulada Como se tornar um MEI. Este evento deve começar às 2h30 da tarde. Ainda no dia 24, em Teresina, a palestra é Como organizar o dinheiro da sua empresa. Evento que está marcado para acontecer no Espaço 5 do Teresina Shopping a partir das 4 da tarde. Já no dia 25, estão marcadas 2 oficinas. Uma acontece em Altos, intitulada Atendimento Focado em Pessoas. O início é às 18 horas. E no município de Lisboa Veloso, a oficina é Educação Financeira Pessoas Empreendedoras. Evento que acontece de 8 às 18 horas. Agora que você já conferiu a nossa agenda, eu passo a palavra aqui ao Dr. Celso Barros Neto para fazer suas considerações finais. Dr. Celso, já queria agradecer imensamente pela oportunidade dessa entrevista também e aproveito também já para parabenizar todos os advogados e advogadas do Piauí e do Brasil pelo Dia da Advocacia e fica aí para as suas considerações finais. Eu agradeço muito, Campelo Filho, por essa oportunidade de estar aqui nesse convívio maravilhoso no seu programa, Ideias em Debate, e dizer que são programas como esse que a gente discute tantas coisas que a gente faz com que as pessoas despertem realmente a necessidade do empreendedorismo, da importância da advocacia, da importância da liberdade de imprensa, da importância dos direitos humanos, da importância que nós temos enquanto advogados, obviamente, e dizer que estamos sempre à disposição na ordem para servir a todos nós, advogados e advogadas, nesse mês da advocacia, um mês de celebração da nossa profissão, mas também das conquistas que tivemos durante todos esses anos da história da ordem e da história da advocacia. Os advogados mudaram o mundo, desde a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e aqui no Brasil, na implementação da democracia, nós fomos protagonistas e continuaremos sendo protagonistas, como você aqui está sendo protagonista, um advogado aqui, sendo o âncora desse programa, e só os parabéns para você e que muitas felicidades nessa sua nova empreitada como bom empreendedor aqui no Ideias em Debate. Muito obrigado, doutor Celso. Agradecemos aqui pela sua presença e a sua audiência em casa. E convidamos você a participar também da nossa produção através das redes sociais @Sistema Dia e do WhatsApp 869-9911-2111. Você pode sugerir pautas e nos enviar feedback dos assuntos discutidos. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado das 9 às 10 horas da manhã. E caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar o nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. Um abraço e até o nosso próximo encontro.